Olá, pessoal. Vamos dar continuidade hoje ao nosso oitavo vídeo para você que fez aí a sua prova para recenseador 2022 e está como classificado ou não classificado. Endereço, conceito e componentes. O endereço reúne informações que permitem identificar de forma adequada uma unidade construída ou em construção dentro de um município, tal como uma casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento, etc. O endereço é registrado pelo IBGE segundo um padrão de registro de endereços, que contém os seguintes componentes: localidade, logradouro, CEP, número e modificador, complemento, ponto de referência, existência de identificação e coordenadas geográficas. A seguir, veremos detalhadamente cada um deles. Localidade é o nome pelo qual é conhecido o local ou a região onde está situado o endereço. Nas áreas rurais, indica o nome da região, povoados, lugarejos, assentamentos, comunidades, etc. Enquanto nas áreas urbanas assemelha-se ao bairro. Recomenda-se evitar expressões genéricas que não permitem identificar, de fato, a localidade, tais como zona rural ou o nome do próprio município, pois isso tende a ser insuficiente para o registro e a localização de um endereço. Por exemplo, em um determinado município são encontrados os bairros Centro, Bela Vista e Santo Antônio, além das localidades rurais Brejo Fundo e Matão. Registre as localidades conforme essa indicação, sem a necessidade de menção ao tipo de localidade, bairro ou povoado. Nos municípios onde não há identificação oficial de bairros e localidades, você deve estar atento ao nome reconhecido pela própria população local, que deverá ser registrado. Sempre que possível, pergunte aos moradores qual é o nome da localidade, pois eles poderão indicar o nome mais bem conhecido e a grafia correta. De forma mais específicas, em áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais, este registro merece atenção especial. Nos casos de endereços localizados em áreas indígenas, o prefixo do campo tradicionalidade nos itens editar ou incluir localidade deve mencionar aldeia indígena ou terra indígena, quando o endereço estiver localizado na aldeia ou fora dela, respectivamente. Aldeia indígena, Água Bonita, ou terra indígena, Aribóia, por exemplo. Para os endereços de povos ou comunidades tradicionais, deve constar no campo localidade o registro do tipo de tradicionalidade com o qual a comunidade ou o povo se identifica. O tipo de tradicionalidade deve vir antes do nome da localidade propriamente dito. Por exemplo, Comunidade Quilombola de Rocinha, Comunidade Ribeirinha São Marcos, ou Faxinal Boa Vista. Atenção! Para esse registro, você precisa editar o campo localidade ou inserir uma nova localidade. Verifique no anexo 2 a lista de povos e comunidades tradicionais, bem como as estruturas territoriais a elas relacionadas. Caso não tenha a lista de prefixo a tradicionalidade informada, inclua na lista de tradicionalidade da localidade o prefixo em falta. Caso a localidade esteja registrada sem prefixo, pressione edição para selecionar a opção dita pelo informante.
Selecione o prefixo correspondente à tradicionalidade com a qual a comunidade ou povo se identifica no combo de localidade, conforme a imagem a seguir. Alterar a localidade. Comunidade de pescadores. Nome obrigatório Paquetá. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual, orientações sobre os procedimentos no DMC envolvendo a temática, localidade, logradouro e CEP. Nele você encontra o passo a passo para acessar a inclusão e a edição de localidades, e também para inserir os prefixos de combo de tradicionalidade. Esta prática de registro de tradicionalidade do campo de localidade é fundamental para o IBGE. Isso favorece a produção de informações oficiais para esses povos ou comunidades tradicionais. No caso sua área de trabalho inclua área indígenas ou quilombolas, procure por orientações específicas de registro da localidade no Manual do Recenseador Povos e Comunidades Tradicionais, PCT. Estas orientações são importantes tanto para trabalhar em áreas conhecidas, quanto para o caso de encontrar áreas ocupadas por povos e comunidades tradicionais ainda não registradas pelo IBGE. Logradouro. O logradouro, conforme visto anteriormente, área pública de circulação, possui uma denominação própria, que faz parte do registro do endereço de uma localidade, de uma unidade. Portanto, o adequado preenchimento deste endereço deve refletir corretamente o logradouro, que pode ter seu registro formado por até 3 componentes. São eles o tipo, indica a natureza do logradouro, sua construção ou forma natural. Exemplos: rua, avenida, travessa, estrada, praça, viela, acesso, rio, etc. Título: indica a patente, a profissão ou título de nobreza do homenageado. Somente será registrado quando houver de fato um título, pois do contrário não será preenchido, como ocorre em grande parte dos logradouros. Exemplos: Santa, São, Doutor, Coronel, Professor, Presidente, Dom, Senhora, entre outros. Nome: denomina propriamente o logradouro, incluindo a preposição caso exista. Exemplo: em um logradouro denominado Avenida Duque de Caxias, o nome deverá ser registrado como de Caxias. Logradouro: Rua Madre Paulina. Tipo: rua, o título, Madre e o nome Paulina. Avenida Tocantins. Tipo: avenida, título, não tem, nome Tocantins. Travessa Santa Inês. Tipo: é a travessa, título, Santa e o nome é Inês. Beco Ana Nery. Tipo: beco, título, não, nome Ana Nery. Rua Imperador. Tipo: rua, título, não, nome Imperador.
Em determinadas situações, é possível que um logradouro não possua um nome oficial em uma placa ou que não seja possível identificar este nome. Nestes casos, busque formas complementares de identificar o endereço, como coordenadas geográficas e ponto de referência, e registre o nome do logradouro adotando a seguinte estratégia. Prioritariamente, utilize nomes localmente reconhecidos pelos moradores. Caso não seja possível, utilize um ponto de referência para identificar o logradouro. E como último recurso, o registro deve ser realizado no campo nome como sem denominação. Quando a única referência de endereçamento é o rio, é importante que este seja registrado no campo logradouro. Quando a única referência de endereçamento é o rio, é importante que este seja registrado no campo logradouro. Aqui eu acabei repetindo. Os exemplos abaixo especificam essas estratégias para uso excepcional. Logradouro, tipo, título e nome. Estrada para a represa de Jerecinó. Tipo, estrada. Título, não tem o nome para a represa de Jerecinó. Acesso para a Fazenda Santa Cruz. Tipo, acesso. Título, não. Nome para a Fazenda Santa Cruz. Beco da Associação de Moradores. Tipo, é o beco. Título, não tem nome. Associação de Moradores. Logradouro. Vicinal da RJ 116 para São Martinho. Tipo, vicinal. Título, não. Nome da RJ 116 para o São Martinho. Caminho do Igarapé da Prainha para a aldeia indígena Iterape. Tipo, caminho, nome do Igarapé da Prainha para a aldeia indígena. Rua sem denominação. Tipo, rua, título, não, sem denominação. Nos casos dos logradouros sem nome, há uma orientação adicional. O uso do termo sem denominação no campo nome do logradouro deve vir acompanhado de um número, caso o setor censitário possua mais de um logradouro nestas condições. Deste modo, o primeiro logradouro sem nome será registrado como sem denominação, e os demais serão registrados como uma numeração sequencial. Sem denominação é a primeira, a segunda opção sem denominação 1, sem denominação 2 e etc. Esta ordenação deve obedecer à ordem de percurso do setor realizado. Por exemplo, registro do primeiro logradouro sem denominação encontrado no setor, sem denominação. Registro do segundo logradouro sem denominação encontrado no setor, sem denominação 1. Registro do terceiro logradouro sem denominação encontrada no setor, sem denominação 2. Atenção! Para as pesquisas do IBGE, deve prevalecer sempre o nome oficial do logradouro, reconhecido pela prefeitura do município, caso exista. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui e no próximo vídeo nós vamos falar sobre o CEP. Até lá!